Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje eu conto aqui com a presença do Dr. Eduardo Maurício. Tudo bem, doutor? Como vai? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui me manifestando, e tudo bem por aqui. Maravilha! Hoje eu convidei o Dr. Eduardo para falarmos sobre a advocacia criminal no âmbito internacional, que é uma das áreas de especialidade do Dr. Eduardo, e então fiz esse convite, ele de pronto aceitou, para falarmos sobre esse tema tão interessante. Então já deixo aqui de antemão um agradecimento ao Dr. Eduardo, e como de praxe, eu peço que o nosso convidado se apresente à nossa audiência, se puder contar um pouco da sua trajetória profissional, a sua atuação na advocacia criminal, por favor, fique à vontade. Sim, claro, novamente, um agradecimento, muito gratificante estar aqui podendo conversar contigo. Bom, eu me formei, antes de me formar, na verdade, eu sempre trabalhei em estágio em São Paulo, na área criminal, trabalhei 5 anos, né, durante 5 anos na área criminal, enquanto eu ainda era estagiário. Depois eu me formei em São Paulo, na FMU, e logo depois que eu me formei, eu fui para Coimbra, fiz uma pós-graduação em Direito Penal Econômico Europeu, fiz aí todas as outras especializações da Universidade de Coimbra, Direito Penal e Compliance, enfim, uma série aí de pós-graduações. E depois concluí o mestrado em Direito Penal, mestrado em Ciências Jurídico-Criminais, né, em Coimbra. Fiz mais uma pós-graduação em Lisboa, também na área das Ciências Jurídico-Criminais, pela Católica, e depois iniciei a advocacia em Portugal, né? Na época ainda era possível, tinha o tratado, né? Para quem era advogado no Brasil, poderia ser advogado em Portugal mediante alguns requisitos que hoje já não é mais válido, em virtude do tratado ter sido rompido, e os seus efeitos não têm mais efeitos. Então, eu comecei a advocacia em Portugal, e nessa toada que eu estava advogando em Portugal e também uma escritório em São Paulo, eu iniciei a advocacia na Hungria, com um caso muito interessante, e nessa abriu portas para, de fato, tá fazendo uma advocacia em outros países que não fosse só o Brasil e Portugal. E logo depois eu consegui tirar a Ordem dos Advogados na Espanha, eu sou inscrito no Colégio de Málaga, e também estou advogando hoje num caso bem grande aqui de extradição penal, e com isso conseguimos aí hoje estar estabelecendo uma advocacia simultânea em 4 países e também com parcerias em outros países e parecer acerca de processos que tramitam em outros países, como por exemplo Paraguai. Então a gente consegue aí também hoje estar exercendo advocacia em outros países que eu não seja inscrito na Ordem de Advogados. E estamos aí, né, sempre buscando se aprimorar. Hoje estou no 2º ano de doutorado na Universidade de Salamanca e também ingressando no 2º mestrado aqui em Madrid, que seria a prática jurídica. Então, para preparar mesmo ainda mais o exercício da advocacia na prática. E cá estamos, trabalhando e estudando. E hoje, como o Dr. Eduardo citou, estamos aí num Conversa Criminal Internacional. O Dr. Eduardo hoje fala de Madrid, na Espanha, certo? E eu já lanço aqui a primeira pergunta. Se o doutor puder, como é essa atuação na advocacia criminal internacional, né? O doutor ele tem como esposa, né? Ele tem ali uma atuação em Portugal, na Espanha, na Hungria. Como é que tem sido essa militância na advocacia criminal nesse âmbito internacional? Bom, em Portugal já sou advogado aí faz 5 anos, né? Então, quando eu iniciei a advocacia em Portugal, obviamente que sentimos o impacto, né, da diferença da legislação. Porém, eu costumo dizer, né, na advocacia criminal, os princípios e as garantias são sempre os mesmos, né? Presunção da inocência, indúbio pro réu, e aí você acaba se aprimorando aí na legislação específica de cada país, com um estudo, né, tanto do Código de Processo Penal, Constituição, Código Penal, e também jurisprudências, pátrias, obviamente, e
o principal, a advocacia na prática, né? Então, hoje, a gente tem uma experiência boa em Portugal, em processos de extradição, em processos penais. Eu vejo que o caminho é sempre o mesmo, porém, o advogado, quando vai advogar em outro país, tem que ter o conhecimento da legislação específica para isso tomar a experiência prática que ele tem, porventura, em outro país e consiga aplicar nessa legislação diferente. Na Espanha e na Hungria, a mesma coisa. E abro um parênteses, né? Para processo de extradição, ainda tem que se ter um conhecimento mais aprofundado, ainda específico, envolvendo países muitas vezes diferentes, como num processo de extradição tem um país que requer a extradição de alguém, solicita a extradição de alguém. Então, tem que se estudar, primeiro, se tem tratado entre os países, então você já acaba estudando uma relação jurídica com outro país que não é o seu país que você advoga, né? Como, por exemplo, Noruega. Noruega requer um pedido de extradição. É um país que você não tem conhecimento jurídico, mas que você acaba sendo obrigado a estudar o tratado, se tiver tratado, se não a lei de imigração local de cada país, porque é isso que vai dar o norte ali do processo de extradição. Então eu vejo que a advocacia criminal internacional hoje exige um estudo muito grande, né, rotineiro das legislações, porque as leis mudam, as leis se atualizam, as jurisprudências se alteram. Aqui na Europa a gente tem o Tribunal Europeu também. As instâncias são totalmente diferentes, embora tenha a segunda instância. Por exemplo, em Portugal tem-se o Tribunal da Relação, que é a segunda instância, tem o Supremo Tribunal de Justiça, STJ, que é a terceira instância. Então, e cada país tem o seu nome, os seus degraus, né, de recurso, e isso é muito interessante, porque eu vejo que a prática acaba trazendo um conhecimento amplo envolvendo jurisdição internacional, porque, como eu disse, muitas vezes você pega um caso conexo com outro país, aí você tem que estudar a legislação daquele outro país, então você acaba incorporando aí muito conhecimento jurídico e experiência jurídica internacional. E os desafios nesses países em relação à advocacia, porque o que os nossos colegas advogados aqui no Brasil, por exemplo, reclamam muito, né, do nosso sistema de justiça, acho que é principalmente o problema na paridade de armas, né, entre defesa e acusação, né, na própria estrutura do sistema de justiça, e também em relação à própria postura do Poder Judiciário, que muitas vezes o magistrado ele acaba adotando uma postura mais inquisitorial do que acusatória, né? Ao contrário ao ordenamento jurídico brasileiro. O doutor citou que, por exemplo, nesses países, apesar da legislação ordinária ter as suas diferenças, mas na questão principiológica do processo penal, né, princípios, é muito parecido, né? Esses desafios também o doutor verifica nesses países também, esse problema numa paridade de armas ou numa postura inquisitorial do judiciário, são desafios presentes aí também? Ou não, isso não chega a ser um problema aí? São desafios presentes, assim como no Brasil, né, a gente luta aí pela paridade de armas, por seguir aí o sistema acusatório e não inquisitorial. Agora, eu vejo que muitos colegas podem reclamar do Brasil, mas a gente acaba tendo situações até um pouco mais graves, né? Mais que afrontam a lei ainda mais. Por exemplo, no Paraguai. No Paraguai tem o princípio da rebeldia, né? Então, uma pessoa não pode apresentar sua defesa até que ela seja presa e apresentada pessoalmente perante o juiz. Então, hoje, no Paraguai, por exemplo, se tem uma pessoa que tem uma prisão preventiva e uma reclusão na Interpol e está foragida do sistema de justiça, ela está em rebeldia, porque ela está ali numa revelia, né, que a gente chama, e ela não pode se defender até que seja presa e apresentada em juiz. Então, por exemplo, isso do meu ponto de vista é uma afronta, um cerceamento de defesa muito grande, né, porque vamos supor que a prisão decretada é uma prisão ilegal, então a pessoa não pode se defender daquela prisão ilegal, não pode pedir a revogação daquela prisão preventiva, ou eventualmente interpretar um habeas corpus. Então a gente vê aí muitas questões até mais graves, né, referente à paridade de armas, mas a gente sempre busca com que a paridade de armas seja restabelecida e o sistema acusatório seja respeitado. Então, por exemplo, usando o Paraguai, nessa situação a gente pode entrar com uma ação de inconstitucionalidade, a gente pode entrar um habeas corpus. Então são situações muito interessantes, porque
quando muda o país, muda-se também as leis de cada país. Então, por exemplo, no Paraguai, do meu ponto de vista, é instituído no pilar do direito paraguaio o cerceamento de defesa, que é a rebeldia. E mais, isso pode até prejudicar, por exemplo, se uma pessoa é presa em Portugal e vai ter que se responder a um processo de extradição, na Europa, tem-se a Convenção de Direitos Humanos, que, né, tudo que sabemos da Convenção Europeia, a pessoa ela tem o direito de se defender no país que requereu sua extradição. Então entra em conflito muitas vezes a paridade, o cerceamento de defesa de um país entra em conflito com, por exemplo, normas e regulamentos europeus que garantem aí o respeito, né, aos direitos humanos, aos princípios fundamentais, aos direitos constitucionais. E sim, isso é um desafio muito grande, porque isso em todo país se enfrenta esse desafio de alguma maneira, né? E, porém, eu vejo que, de fato, igual no Brasil, o objetivo principal, né, que eu adoto é, de fato, que a lei seja respeitada, e caso a lei não seja respeitada, e o sistema acusatório ou a paridade de armas, a gente busca a ferramenta jurídica para reestabelecer esses direitos pelo instrumento jurídico, que é o instrumento jurídico correto em cada país, né? Então, por exemplo, em Portugal, o habeas corpus é utilizado de uma maneira totalmente diferente do que no Brasil. O habeas corpus é utilizado em Portugal somente em casos estritos, como, por exemplo, conflito de competência. Teve uma prisão que não era em Portugal, que não era competência da polícia portuguesa, vamos supor, em alto mar, no qual aquelas águas pertenciam a outro país, como Marrocos. Nesse caso, impetra o habeas corpus. Já no Brasil, não. No Brasil, de fato, a gente pode discutir cerceamento de defesa, trancamento de ação penal, revogação de prisão e pleitear uma liberdade. E Portugal, não. Portugal se busca isso através de um recurso da decisão que negou, e com isso você vai impetrando o recurso. Então, para finalizar, eu vejo que, de fato, a gente enfrenta, sim, os efeitos aí, muitas vezes, respeitados da paridade de arma e do sistema acusatório, mas a gente busca reestabelecer isso através da ferramenta jurídica correta, conforme a legislação de cada país. E o doutor também citou, né, a questão da Interpol e essa atuação no âmbito internacional, então presumo que pela sua advocacia há sim um trabalho jurídico em relação a a atuação da Interpol. Pelos seus trabalhos, é comum o doutor identificar inclusões indevidas de clientes em listas da Interpol e também quais são as consequências dessa inclusão? Sim, é comum, não deveria ser, né? Mas, de fato, eu tenho aí, pego alguns casos que têm uma gravidade e uma inclusão indevida na Interpol. Esse é um tema muito curioso, porque, vamos supor, como eu já mencionei, o Paraguai. O Paraguai tem uma pessoa no qual ela tem indício de autoria e materialidade em uma investigação penal, pede a prisão preventiva, e aí no Paraguai figura-se a figura da imputação, que é como se fosse a acusação, a denúncia. E o Paraguai faz a denúncia de um réu, né, um investigado, e pede a prisão preventiva e pede para incluir, por exemplo, na Interpol, ou até outros países, tá? Brasil, Portugal, indiferente do país. E uma inclusão na Interpol, ela tem que ser feita porque a pessoa, em tese, é periculosa, o crime é grave e tem indícios que a pessoa esteja fora do país. Ou até crimes que não sejam graves, né? Como, por exemplo, no Brasil, eu já me deparei com o Interpol para crime de furto, né? Então, para cumprimento de pena. Agora, isso são casos difíceis, mas a questão é, quando uma pessoa está na Interpol, acredita-se que o país que solicitou a inclusão na Interpol daquela pessoa por indício que ela esteja fora da jurisdição daquele país, ela tem que inserir o crime que a pessoa está acusada no formulário de inclusão da Interpol. Porque se ela mencionar crimes a mais do que a pessoa está sendo acusada, com o objetivo de inflar a inclusão na Interpol, e por qual objetivo o país, né? Por que o país que iria fazer uma situação dessa? Porque sabe-se muitas vezes, o Ministério Público sabe que se uma pessoa é presa num país
e vai responder o processo de extradição, se no formulário da Interpol estão mais crimes que, por exemplo, outros co-réus foram acusados e aquela pessoa não, se colocar lá os outros crimes, a pessoa que vai ser presa em outro país e enfrentar um processo de extradição, é notório que ela não vai conseguir responder o processo em liberdade num outro país, no âmbito de um processo de extradição, se a pena for muito elevada e a gravidade dos crimes também, né, for aí muito graves. Então, muitas vezes eu tenho me deparado com o país requerendo a inclusão de uma pessoa na Interpol com crimes além do que a pessoa é acusada, com o objetivo de manter a pessoa presa em outro país, se eventualmente ela for presa, né, pela polícia local, pela Interpol, visando assim com que a pessoa responda o processo de extradição presa, privada da liberdade, não tenha direito a responder, por exemplo, em domiciliar, né, com pagamento de fiança e outras medidas cautelares diversas. E também o país sabe que se inflar o requerimento na Interpol, o formulário, a pessoa também provavelmente vai ser extraditada, né? Porque, enfim, muitas vezes os crimes que a pessoa está enfrentando num processo e numa inclusão na Interpol, se for mais grave, isso com certeza pode ser usado em prejuízo à pessoa para uma eventual ordem de extradição, pois sabemos que muitas vezes também o processo de extradição tem um cunho político e não só legal, como, por exemplo, o tráfico internacional e de drogas e outros crimes aí com maior gravidade. Então, a gente tem sim se deparado com eventuais irregularidades de inclusão na Interpol, com o país inflando os crimes que a pessoa eventualmente esteja acusada, com o objetivo maligno, aí, que a gente chama, né, dentro do direito penal. E o trabalho a ser desenvolvido quando existe esse universo, é de fato fazer um procedimento administrativo com requerimento junto à Interpol, na sede em Lyon e Paris, visando com o objetivo de exclusão da pessoa na Interpol. Embora a pessoa, então, se for excluído, seja alvo de uma prisão preventiva que esteja em vigência no país que a requereu, se a Interpol entende que deve ser excluída a sua inclusão na Interpol por uma eventual ilegalidade, a pessoa não tem mais seu nome na Interpol. Enfim, isso pode trazer, obviamente, benefícios, como, por exemplo, se uma pessoa é presa em um país e enfrenta o processo de extradição e a gente consegue anular a ordem de Interpol, é um efeito cascata para o processo de extradição também ser ganho por parte da defesa, porque o processo de extradição só existe por causa da prisão daquela pessoa com base na inclusão da Interpol. Então, se a inclusão da Interpol é nula, podemos até equiparar aí a teoria do fruto da árvore envenenada. O processo de extradição está envenenado e deve ter uma decisão negando a extradição da pessoa para o país que requereu. Recentemente, por exemplo, eu tive um caso interessante envolvendo um pedido de um egípcio, né, de extradição do Egito para Portugal, e aí identificamos também algumas questões no âmbito da Interpol e outras como, por exemplo, pena forçada, mas centrando aí no tema da Interpol. Então seria isso, temos sim identificado ilegalidades na inclusão da Interpol, e para combater isso e tentar suprir, né, essa ilegalidade, fazendo um requerimento direto para a Interpol, requerendo aí a exclusão. E esse requerimento é muito interessante, porque, né, a gente sabe, quem atua aí diretamente nesse setor, sabe que pode-se requerer despacho com o policial competente que esteja com o seu processo administrativo, como se fosse um despacho judicial. Então você pode requerer isso, e tem-se aí um processo no qual tem que se ter uma decisão administrativa da Interpol dizendo, não, eu entendo, a Interpol entende que essa inclusão é válida ou não. Então, é uma área bem interessante de estar atuando, e eu vejo que, enfim, não são muitos advogados que atuam nessa esfera. Agora, uma curiosidade que eu fiquei, né? Como a Interpol ela tem essa atuação transnacional, e a gente verifica até, como o doutor citou, uma hipótese ali no constrangimento ilegal, né, para uma inclusão indevida na lista da Interpol. A curiosidade que eu fiquei é, quem faz esse controle judiciário da Interpol, por exemplo? Digamos, tem ali um ato coator por parte da Interpol, né?
Daí, a gente pensa muito que no direito comparado, no direito brasileiro, né? Um ato coator, um constrangimento ilegal por parte do delegado de polícia. Daí a gente vai até o nosso judiciário, até o juiz. Mas supondo uma situação dessa no constrangimento ilegal por parte da Interpol, quem faz controle judiciário? Então, é uma questão curiosa, porque assim, do meu ponto de vista, na verdade, muitas vezes a Interpol ela é induzida a erro pelo país que requereu a sua inclusão, né? Então, tem-se aí o princípio básico da cooperação jurídica internacional é a boa-fé entre os países, né? Então, se a Interpol recebe um pedido de inclusão, ela vai verificar os requisitos básicos, ela não vai confrontar que aquela pessoa está sendo acusada ou foi condenada por aquele crime ou não, porque o princípio da boa-fé é inerente, né, na relação de cooperação jurídica internacional. Então, eu vejo que a Interpol muitas vezes é induzida a erro pelo país requerente, aí a gente tem que fazer o trabalho administrativo para requerer a exclusão daquela inclusão em virtude de uma má-fé de um terceiro país que induziu a Interpol a erro para uma inclusão, visando aí com que a pessoa alvo desse país que procedeu à ilegalidade e provocou a Interpol de uma maneira maliciosa, nota-se que, de fato, a gente tem que se requerer a exclusão na Interpol diante dessa ilegalidade e tem-se uma decisão da pessoa, do policial, né, como se fosse um tipo de escrivão, da pessoa competente pelo centro de formulários e arquivos da Interpol, que vão receber os arquivos e formulários de advogados e vão aí analisar se de fato aquela inclusão é devida ou indevida, né? E a decisão, digo e repito, é uma decisão administrativa por parte do próprio membro, o comissário, né, do controle de arquivos e ficheiros, porque quando você faz um requerimento na Interpol, não é uma petição, igual fazemos no Brasil, por exemplo, ou em Portugal, na Espanha, e sim é um preenchimento de um formulário, e nesse formulário você vai ter que anexar documentos, como, por exemplo, a acusação de um país, para você provar que o país influou os crimes na inclusão da Interpol, você vai anexar a acusação do país para provar que a acusação é só sobre um determinado delito. Então você preenche o formulário, narra os fatos, narra o direito que foi violado e também comprova documentalmente e faz os pedidos, mas isso numa estrutura de formulário. E aí vai se passar aí por uma fiscalização interna do controle de ficheiros e arquivos da Interpol por parte do comissário competente para verificar se de fato a inclusão é devida ou não. E como tem essa atuação transnacional da Interpol, presumo que deva ter um idioma padrão, o inglês, presumo, é isso mesmo? Porque trata ele de vários países, eles têm um idioma padrão, assim, para esses procedimentos? É o inglês? Como é que é? Você pode requerer inglês, espanhol, francês, né? Esses são os idiomas que eu já tive, que já fiz, né? Porque muitas vezes, por exemplo, se a nulidade de uma inclusão na Interpol envolve uma prisão de uma pessoa em um processo de extradição na Espanha, eu faria o formulário requerimento, como já fiz, envolvendo exclusivamente esse país, em espanhol. E aí enviaria para a sede da Interpol. Mas pode ser em inglês, pode ser em francês. E, de fato, a atuação na advocacia internacional requer que o advogado saiba falar mais do que o idioma, né? Então, é imprescindível o inglês, o espanhol e outros idiomas que não seja somente o português, porque senão você nunca acaba conseguindo se mover, embora na Hungria, eu não falo húngaro, mas na Hungria é instituído o inglês, mas o poder judiciário, as pessoas mais antigas da casa costumam não falar muito inglês, então a gente tem que adotar uma saída que é a contratação de um tradutor 24 horas, que daí o tradutor consegue te amparar no que não seja possível, tá? E muito se fala hoje, né, como estamos aí na era da informação, da internet, das relações por meio eletrônico, né? Muito se fala nas criptomoedas, né? Que certamente estão envolvidas nas relações internacionais, comerciais e por aí vai. E é claro que isso acaba esbarrando na esfera penal. Como é que está sendo, doutor? Tem essa demanda também nessa advocacia internacional, no âmbito da criptomoeda? Isso é uma atuação comum também nesse âmbito da advocacia internacional? Eu tenho tido contato com muitos casos, né, inclusive do Brasil, e também casos internacionais. Eu costumo dizer, né,
A sociedade hoje ela é hiperacelerada, ela é na velocidade da luz, e tanto que, né, por causa disso, as criptomoedas surgiram, porque senão não teria surgido, acredito. Mas é uma situação muito interessante, porque as criptomoedas envolvem um espaço jurídico, né, com extremas lacunas, e também uma facilidade para o criminoso, muitas vezes, blindar patrimônio ou dificultar com que a polícia identifique aqueles ativos. Então eu vejo que é uma área muito interessante, né, uma área nova, porém é necessário uma atualização diária, né, porque os métodos são diferentes, as legislações são diferentes. Então, por exemplo, eu tenho casos práticos em vários países envolvendo criptomoeda. No Brasil, eu vejo operações policiais deflagradas e com acusação envolvendo basicamente operações de criptomoedas, de lavagem de dinheiro e evasão de divisa, mas eu noto no Brasil ainda uma falta de perícia por parte da polícia com processos de alta complexidade envolvendo criptomoeda, porque muitas vezes, agora já isso foi melhorado, né? Mas eu digo algum tempo atrás, a polícia muitas vezes não entendia de criptomoedas, não sabia como mapear o dinheiro. Obviamente que é mais difícil mapear o dinheiro de criptomoedas, mas hoje já não é tão, né? A gente consegue, aí o Ministério Público e muitas vezes a defesa também, em caso de vítima, consegue sim estar fazendo rastreio de criptomoedas. Agora, o problema é o bloqueio, porque muitas vezes você consegue, eu tenho processos que o Ministério Público de uma fraude de 20 milhões recuperou R$ 1.000, né? Então é de fato notório aí que a polícia muitas vezes em casos complexos não tem conseguido recuperação de patrimônio, até por isso que muitas vezes surge a instituição da colaboração premiada, da doação premiada, muitas vezes pessoas se utilizam disso para usar como moeda de troca e falar onde está o dinheiro, porque é exatamente isso que a polícia busca, né? A condenação dos criminosos e a recuperação patrimonial para os lesados. Então eu vejo que no espaço hoje da criptomoeda tem vários espaços para os advogados advogarem para vítimas de pirâmide financeira e fraude em criptomoedas. Também existe o cenário, muitas vezes, para você advogar para pessoas que tiveram, ou empresas que tiveram bloqueios milionários, como, por exemplo, pessoas que utilizavam a corretora Trust Wallet ou outras que sequer pedem identificação do usuário que vai abrir uma conta naquela plataforma e vai colocar milhões de dólares naquela plataforma. Então, isso é um caso muito interessante, porque se a própria plataforma não requer uma identificação e não tem um sistema instituído de compliance e aceita que uma pessoa crie uma conta e coloque milhões, como é que depois essa empresa vai requerer um bloqueio por atividades suspeitas, sendo que nem ela mesma segue os requisitos básicos, né, que se espera em um âmbito de criptomoedas? E também, enfim, tem diversos outros setores, né, até mesmo empresas que são lícitas, que têm licença para transacionar, como por exemplo em Dubai. Em Dubai uma empresa precisa ter uma licença específica para transacionar, fazer compra e venda de criptomoedas. Nos Estados Unidos também. E nos Estados Unidos, inclusive, né, se de fato a pessoa não tem a sua licença, comete um crime de 1 a 5 anos, e se tiver lavagem de dinheiro junto, aí realmente a pena sobe para mais de 10. E no Brasil eu vejo que tem ainda lacunas muito grandes, né, embora a gente vê aí movimentações de regulamentação, legislação, mas tem ainda umas lacunas muito grandes que necessitam aí de um alargamento de pena, de legislações novas no âmbito das criptomoedas, visando aí o combate, principalmente a corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de dívidas e outros crimes. Lembrando que no universo da criptomoeda é como se fosse o Dark Web, né? Tem esse espaço de tudo, né? Tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de armas, todos os crimes a âmbito mundial, guerra. Então a gente vê que é muito fácil para transacionar dinheiro via criptomoedas. Em 1 segundo você escreve uma wallet, faz uma transferência para onde quer. Então você nota que se tem uma facilidade muito grande para você operar, automaticamente tem que ter uma legislação muito forte para controlar, né, e obviamente visar aí o combate aos crimes que podem ser cometidos na natureza e no universo das criptomoedas.
E citando, né, mais uma vez a questão de criptomoedas, o doutor, né, citou também que isso está relacionado muitas vezes a questões discutindo ali lavagem de dinheiro e outros crimes. Mas é inevitável que isso tenha um efeito transnacional, né? Porque assim, o possível autor do possível delito, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, e a vítima também pode estar em qualquer lugar do mundo, lembrando que a atuação do autor, presumo, possa ser tanto pelo acusado ou como pela vítima, presumo, né? E aí, mais uma vez, a gente volta na questão da extradição, né? Porque tem a questão da territorialidade ali para ter essa apuração dessa responsabilidade penal. E como é que está sendo esse exercício da advocacia criminal nesses processos de extradição, nesses países que o doutor atua? Como é que está sendo isso? É muito curioso, porque, assim, hoje na advocacia eu vejo que processos de extradição, muitas vezes você tem ali uma visibilidade que você vai perder o processo e tudo muda. Eu acabo de dizer que o processo de extradição é um jogo bem interessante, jurídico. Por quê? Citando os casos práticos, né? Tive um caso recentemente envolvendo Brasil e Portugal, sem citar nomes, obviamente, prezando aí pelo sigilo, do que uma pessoa ela foi acusada por organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas em vários fatos, né? Uns 6, 7 fatos independentes. E essa pessoa, pela justiça brasileira, teve uma prisão preventiva decretada, uma inclusão no Interpol, e a pessoa foi presa em Portugal. Aí em Portugal tem-se como se fosse uma audiência de custódia do Brasil, em primeiro interrogatório, no qual o juiz vai analisar, o desembargador, perdão, do Tribunal da Relação, da segunda instância de Portugal, vai analisar se aquela pessoa pode responder ao processo em liberdade ou não, e curiosamente nesse caso, eu consegui soltar a pessoa, por fraude aí milionária, né? Inclusive, essa operação está exteriorizada na mídia, então, a Operação Lobo de Wall Street. E, curiosamente, eu soltei a pessoa respondeu o processo de 1 ano de extradição, e depois, quando finalizou o processo de extradição, foi decretada a ordem de extradição de Portugal para o Brasil, porque Portugal e Brasil têm um tratado muito bem feito, foi extraditado, e depois de 1 mês, quando chegou no Brasil, eu revoguei a prisão, coloquei em liberdade. Então, eu vejo que, hoje em dia, a lei, e eu procuro me manifestar muito forte isso juridicamente, tanto em petições como despacho ou sustentação oral. Hoje eu vejo que muitas vezes o país extradita para soltar, né? E isso fere princípios tanto da economia processual e outros diversos princípios. Porque se a pessoa, a lei não estabelece que a pessoa tem que ser privada da sua liberdade e depois para responder um processo e depois solta. Se a pessoa poderia ser solta depois de 1 mês, ela já poderia, né, poderia nem ter sido determinada a extradição da pessoa, porque seria possível a pessoa responder, por exemplo, em Portugal, num processo que está ativo no Brasil, sem ser extraditado, né? Como, por exemplo, hoje a gente vê aí jurisprudências vastas, como esse caso envolve Barcelona, né? Que inclusive eu defendo aí num processo conexo com o Brasil e Dubai. Hoje é possível para o cidadão estrangeiro ou a pessoa que reside fora do Brasil, por exemplo, responder um processo, uma ação penal no Brasil à distância. Como, por exemplo, aceitar receber citação e intimação via WhatsApp, se apresentar todo dia no juiz, né, requerente do pedido de extradição, como, por exemplo, o Brasil, todos os dias por Zoom ou por Google Meet para o diretor de cartório. Isso é jurisprudência confirmada, inclusive, para o Tribunal Regional Federal do Brasil. Então eu vejo que a extradição hoje, por exemplo, também envolvendo Paraguai e Espanha. Por exemplo, Espanha e Paraguai têm um tratado de extradição. Agora, se uma pessoa é presa na Espanha em virtude de uma ordem no Paraguai, aí analisa-se o tratado e também, obviamente, as leis europeias, né? Principalmente face aos direitos humanos. Então eu vejo que hoje, num processo de extradição, acontecem milagres, como, por exemplo, nesse caso do egípcio. Esse caso do egípcio, Portugal e Egito, foi muito interessante, porque eu acreditava que o cliente ia ser extraditado, mas quando o Egito enviou a solicitação, o pedido de extradição, por isso que eu falo, as coisas mudam no processo de extradição.
Depois que chegou o pedido de extradição do Egito, detectamos que o quê? Que aquela pessoa foi condenada num processo no Egito, sem um julgamento presencial, nunca foi citada, nunca foi intimada, foi condenada sem apresentar defesa e a pena foi trabalho forçado. Então a gente nota que o trabalho forçado é uma questão que fere os direitos humanos, né? Obviamente, e com isso conseguimos aí a recusa à extradição. Então, os dois pontos que eu gostaria de destacar, né, nessa advocacia criminal de extradição. Primeiro, muitas vezes eu noto que o país extradita para depois colocar a pessoa em liberdade. E segundo ponto, muitas vezes o jogo muda depois que o país oferece o requerimento, a solicitação de extradição. Por quê? Porque se o país requerente da ordem de extradição cometer erros, esses erros vão e têm que ser utilizados pela defesa para beneficiar o extraditando e assim ser possível conseguir uma recusa à extradição para o país que emitiu a ordem de extradição. E além disso, é muito importante estar atualizado com os tratados que existem entre os países, a lei de imigração, as jurisprudências, seja do Tribunal Europeu, da Corte Interamericana, prisões, se elas são desumanas e degradantes, se tem mais atos que demonstram que a pessoa não vai poder enfrentar um processo, um julgamento justo no país que requereu a extradição. Então eu vejo que é um cenário jurídico bem complexo, no qual você tem que analisar legislações de jurisprudências e doutrinas de 2 ou mais países e muitas vezes até mesmo a âmbito europeu. Então, eu vejo que são processos complexos e processos muito interessantes de trabalhar. Até o doutor, eu fiquei até impressionado, né? Essa citação que o doutor fez de um caso, acho que no Egito, se não me engano, de uma pena de trabalhos forçados, é isso mesmo? Isso mesmo, uma pessoa. Incrível, incrível, né? A gente pensa assim, a partir da nossa visão, né, constitucional aqui do Brasil, também pela nossa visão ocidental também, né, a respeito de direitos humanos, a gente ainda fica chocado, né, no século XXI ainda ter esse tipo de pena, né, incrível. E tratando disso, por exemplo, presumo que na sua advocacia nesse âmbito internacional tem que se valer também das convenções internacionais de direitos humanos, muitas vezes bater as portas dos tribunais internacionais de direitos humanos para garantir os direitos dos seus clientes, correto? Como é que tem sido feita essa atuação? É comum, é corriqueira? Precisa ir a algum tribunal europeu de direitos humanos ou algum tipo de corte, né, como uma corte interamericana de direitos humanos, né? Claro, resguardar as devidas competências dos tribunais, né? Mas presumo que tem assim que lançar mão dessas convenções internacionais, correto? Sim, correto. Eu vejo, hoje eu tenho atuado em casos que envolvem o Sky ECC, né, que é o telefone criptografado que foi aí utilizado por milhares de pessoas, né, conforme a polícia menciona, que supostamente praticavam crime utilizando esse telefone criptografado, tá? Porém, a polícia francesa, onde era o servidor desse telefone criptografado, invadiu o sistema criptografado da empresa sem uma autorização judicial e sem uma permissão da empresa KICC. E a gente nota aí que essa invasão torna-se a prova nula, né? E é muito interessante, porque eu digo envolvendo o SkyCC exatamente nessa pergunta que você falou. Por exemplo, SkyCC, uma pessoa foi presa por uma operação envolvendo o uso do telefone criptografado por mensagens captadas pela polícia francesa que foi transferida, enviada, né, por exemplo, para o Brasil para que instaurasse um inquérito eletrônico porque foi verificado que as pessoas praticantes daquele crime eram do Brasil. Isso é uma situação muito curiosa. Primeiro porque a polícia invadiu o sistema e aí, por exemplo, processos do Brasil, não tem jurisprudência sobre esse tema. Mas, a âmbito do Tribunal Europeu, teve uma decisão recente que determinou que cada país deve analisar se aquela prova respeitou a cadeia de custódia, a lei de interceptação telefônica de cada país. Primeiro ponto, aí já se envolve uma questão do Tribunal Europeu, que muitas vezes tem que ser aplicada numa jurisdição, por exemplo, brasileira, que o advogado desconhece, porque é tema muito específico. Então, quem atua na advocacia criminal
muitas vezes pode ter tido contato. E é muito curioso, por quê? Porque, por exemplo, nos casos envolvendo o SkySCC, a utilização de prova em discordância com a norma legal, sem existência de cooperação jurídica internacional, que é comum, porque muitas vezes em processos que eu tenho pego, a polícia francesa enviou o material das conversas criptografadas no SkySCC pela polícia, de troca de informação de polícia. A polícia francesa e o DER enviaram para a Polícia Federal. Foi desrespeitada a cooperação jurídica internacional porque deveria ter sido enviada pelos canais diplomáticos, né, pelo Ministério da Justiça, pelo Departamento, pelo DRCI. Então, quando isso acontece, torna-se impossível aferir a legalidade da cadeia de custódia e constituem violações às garantias judiciais da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, no seu artigo 8º e 14, e também no artigo 14 do Pacto Internacional sobre os Direitos Políticos. Por quê? Porque o artigo 8º da Convenção Interamericana dispõe as garantias judiciais, as garantias que a pessoa tem que ter respeitada num processo, numa investigação, num processo penal. Como, por exemplo, no número 2 desse artigo, diz que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, e durante o processo toda pessoa tem direito à comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada. Então, muitas vezes a gente provoca a Corte Interamericana de Direitos Humanos se a gente identifica, por exemplo, no Paraguai, como eu falei da rebeldia, que a pessoa não pode se manifestar, não pode se defender em virtude de um cerceamento de defesa abusivo e ilegal instituído nos pilares do processo penal paraguaio. E, por exemplo, o artigo 14, que diz que todas as pessoas são iguais perante os tribunais, que todas as pessoas terão o direito de ser ouvidas publicamente, de se defender. Então, mais uma vez, eu trago aí, em equiparação, a questão do artigo, né, de uma convenção da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E mais, a Corte Interamericana de Direitos Humanos também se pronunciou sobre a inadmissibilidade de provas ilícitas relacionadas à interceptação telefônica e violação de privacidade. Um exemplo notório é o caso Tristan Danoso versus Panamá de 2012, ou seja, muitas vezes você pode sim apresentar denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos por uma eventual ilegalidade que aconteceu, por exemplo, no Paraguai, né, um país latino, a competência é a Corte Interamericana de Direitos Humanos e não o Tribunal Europeu, porque não é um país dentro da União Europeia. Então, se o advogado tem conhecimento de questões que violam, né, a Convenção Interamericana e a jurisprudência da Corte Interamericana, o advogado pode sim fazer uma denúncia, por exemplo, na Corte Interamericana, ou também referente ao que eu disse do SkySCC, que as provas são nulas e que houve aí um desrespeito à privacidade e um respeito à lei de interceptação telefônica e cadeia de custódia de cada país, a pessoa pode, por exemplo, requerer concessão de medida cautelar no termo do artigo 25 do regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, solicitando, por exemplo, que o país suspenda o inquérito ou ação em curso devido à nulidade do mandado de prisão e excesso acusatório, que foi o que eu falei há tempos atrás, de inflar uma inclusão na Interpol. A gente pode requerer também a concessão de medida cautelar no termo do artigo 25 desse regulamento da Corte Interamericana, a suspensão de inquéritos e ações penais por comprovada a apresentação de ilicitude de provas, como, por exemplo, a questão do Sky, que fere a lei de interceptação telefônica de cada país, e também um desrespeito à cooperação jurídica internacional. E a gente pode requerer até, ao final, no mérito, que o Estado paraguaio, por exemplo, utilizado como exemplo, seja condenado por violação ao artigo 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o artigo 14 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que eu falei agora há pouco. E essa denúncia na Corte Interamericana se suspende, se tem uma denúncia proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, isso pode soar um reflexo na ação penal, porque se a ação penal for suspensa por violação de uma prova, por exemplo, do SkySCC, que é uma prova que desrespeitou a lei de interceptação telefônica, pode ter reflexo naquela ação penal e naquela investigação que o advogado defende os interesses, por exemplo, de um acusado preso, que está prestes a ser condenado, e muitas vezes a denúncia da Corte Interamericana, se o país for condenado por violação a convenções e pactos internacionais, isso pode
causaram um impacto na ação penal do outro país, culminando aí, por exemplo, numa nulidade, um trancamento de uma ação penal e um êxito em um país diferente em virtude de conhecimentos a âmbito interamericano e europeu. Inclusivemente na Europa também. Na Europa podemos provocar o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, como, por exemplo, violação dessa questão do SkySCC. Do SkySCC é muito interessante, porque a gente tem jurisprudência da Alemanha, antes do Tribunal Europeu decidir, que a prova do SkySCC era nula. E da Noruega também. Porém, quando o Tribunal Europeu decidiu, olha, cada país vai ter que decidir se o SkySCC e essa prova viola ou não a cadeia de custódia e lei de interceptação telefônica. Isso no Brasil hoje não tem jurisprudência pacificada, tá? Mas na Europa já tem diversos casos. O doutor até tinha citado, né, muito a sua atuação na Europa e mesmo aqui na América Latina. Citou também esse exemplo do Egito, mas a pergunta que eu faço, além disso, o doutor tem alguma atuação, conhecimento a respeito do processo de extradição fora, né, desse âmbito do europeu ou latino-americano, por exemplo, ali no mundo árabe, né? Se citar ali a experiência de algum país, né, de repente em Dubai, né, temos muitos brasileiros, né, que acabam tendo ali uma atuação profissional ou, de fato, né, mudaram suas vidas para essa região. O doutor tem tido essa atuação, uma experiência, há uma diferença nesse processo de extradição fora desse mundo europeu, vamos chamar assim mais para o mundo árabe também? Sim, eu tenho bastantes casos aqui envolvendo os Estados Unidos da América em processo de extradição e também muitos casos aqui envolvendo a justiça dos Emirados Árabes Unidos, Dubai, Abu Dhabi. Eu vejo que hoje o processo de extradição em Dubai ele é muito curioso, porque normalmente em 45 dias, se o país, por exemplo, uma pessoa foi presa em Dubai em virtude de uma inclusão no Interpol e uma prisão preventiva expedida pela justiça brasileira. Em Dubai, se ele não recebe a acusação, os documentos que são comuns num pedido para acompanhar um formulário, um pedido de extradição de um país, na língua local árabe, devidamente traduzida, juramentada pelos canais diplomáticos, a pessoa é colocada em liberdade. E a gente vê que em Dubai, na maioria dos casos, a pessoa é colocada em liberdade e responde o processo de extradição em liberdade. Por quê? Porque muitas vezes é impossível, em operações complexas, no qual uma acusação tem milhares de folhas e mais documentos, é praticamente impossível para o Estado, como por exemplo o Brasil, enviar em tempo hábil todos os documentos traduzidos e da forma legal, respeitando os canais e via diplomática. Então eu vejo que em processos práticos hoje, muitas pessoas estão em Dubai respondendo o processo em liberdade pela demora no envio da documentação e, sobretudo, os custos para o Estado que vai ter, e muitas vezes, como eu disse, milhares de páginas processuais que devem ser enviadas para Dubai. E Dubai, são poucos casos que eu conheço que pessoas foram extraditadas, muitas vezes até por prática de crime, crimes graves. Embora agora isso tenha mudado, porque a âmbito internacional tem uma cobrança muito forte com Dubai, porque Dubai hoje vivem muitas pessoas com problema na justiça, âmbito internacional e até mesmo com a Interpol. E cobra-se muito o âmbito internacional de Dubai, para que Dubai responda ao combate ao crime organizado e extradite pessoas que muitas vezes os países requerentes requerem para Dubai. E vejo que isso tem mudado, mas falta muito ainda para isso evoluir. Primeiro, eu vejo que, por exemplo, no Brasil teve o caso conhecido do Thiago Brenan. Thiago Brenan foi extraditado no caso recorde, mas eu vejo também que houve aí uma questão política envolvida, sobretudo um peso da mídia muito forte. Agora, imagina os outros casos que não tem na mídia e crimes gravíssimos contra a saúde pública internacional, pessoas que estão lá e, de fato, não tem uma resposta processual e a âmbito dos Emirados Árabes, como deveria ser e como é em muitos países que, de fato, isso funciona de uma maneira mais eficaz. Agora, obviamente, Dubai é um país muito interessante, porque em todo caso de extradição, por exemplo, envolvendo Brasil e Dubai, eu sou advogado do Brasil, mas não sou em Dubai.
mas é muito importante ter relações jurídicas com o advogado de Dubai, porque deve ser feita a análise do processo em Dubai também, para ver se a análise daquele processo em Dubai pode refletir de alguma maneira positiva na estratégia processual que vai ser adotada no Brasil. Então eu vejo a necessidade também de ser feito esse canal, né, com advogados de outros países. E aproveitando a pergunta, eu vejo também como, por exemplo, casos envolvendo os Estados Unidos, mas os Estados Unidos já é uma cultura totalmente diferente, que é o plea bargain. Então a gente nota-se aí que nos Estados Unidos eles preferem como uma forma instituída mesmo na cultura americana de plea bargain. Então nota-se que muitos processos de extradição, e nos Estados Unidos também tem uma questão, se a pessoa não é apresentada pessoalmente a juiz, também é limitado o seu direito de defesa processual. E eu vejo que os processos de extradição envolvendo os Estados Unidos, então muitas vezes nota-se aí a cultura do plea bargain já instituída de forma embrionária em um processo de extradição, no qual o país também busca aí negociações. Bem, doutor Eduardo, estamos caminhando para o final do nosso programa. Quero aqui, mais uma vez, agradecer pela tua presença. E também deixo o espaço aberto, caso o doutor queira fazer uma consideração final, fazer alguma indicação, alguma recomendação. Também, a nossa audiência também, ela contempla aqui muitos advogados criminalistas que eventualmente possam ter alguma atuação nessas regiões, eventualmente possam precisar e também da consultoria ou da parceria do doutor, né? Então também, se quiser deixar o contato do seu escritório, também fique à vontade, a palavra está com o doutor. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma dica aí para os advogados que pensam em expandir a advocacia para o exterior, para a Europa, ou para que seja outro país, outro continente. Eu vejo que a dica, né, que vale ouro, é de fato estudar e se atualizar no âmbito de legislações internacionais e não desistir, porque o caminho não é fácil. Você enfrentar outros países, outra cultura, outro idioma, outro sistema processual, não é fácil, mas eu costumo dizer, né, a persistência traz o resultado. Agora, qual o resultado vai ser, a gente não sabe, mas a persistência ajuda no resultado positivo. Me coloco à disposição sempre do podcast, é uma honra estar aqui me manifestando. Meu escritório, o Instagram é Eduardo Maurício Advocacia. Estamos aí hoje no Brasil, Portugal, Hungria e Espanha, com atuação em vários outros países. E me coloco à disposição de todos os ouvintes para uma conversa, para uma dica, para o que seja. O escritório está sempre de portas abertas. Eu costumo dizer que hoje, para o direito, não existe fronteiras. Estamos aí à disposição 24 horas, 7 dias por semana, para o que seja necessário em prol do exercício da advocacia e também em prol da cooperação entre colegas, sejam advogados em qual país sejam. Estamos sempre de portas abertas aqui. Maravilha, doutor Eduardo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento e te peço uma gentileza. Se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio. Assim vamos propagando o conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.